Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Boa noite, gente querida. Começando com o livro de André Luiz, Agenda Cristã. Algumas definições. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Livro dos Espíritos. Continuando a introdução, o item 16, que a gente estava falando ontem, da hipótese que o pessoal coloca sobre a comunicação dos espíritos, que seria a partir de dos conhecimentos de todas as pessoas do mundo, e não do mundo e de todo o universo, né, que ele diz aqui. Num transe sonambúlico. E aí ele começou a responder ontem, aqui, ó, que a irradiação vai muito além do ciclo imediato que nos envolve, que o médium é reflexo de toda a humanidade de tal sorte que, se as inspirações não lhe vêm dos que se acham a seu lado, ele vai bebê-las fora, na cidade, no país, em todo o globo e até nas outras esferas. E aí, continuando. Não me parece que em semelhante teoria se encontre explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa: a ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, este é o ponto capital sobre que nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram quando ninguém cogitava disso, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos onde foram os médiuns beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra. Perguntamos ainda mais, por qual estranha coincidência, milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo terráqueo, que jamais se viram, acordaram em dizer a mesma coisa. Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que singularidade ele foi buscá-la a 2.000 léguas além mar e no seio de um povo tão diferente pelos costumes e pela linguagem, em vez de tomá-las ao seu redor? Há ainda outra circunstância em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita nem da palavra, e sim por pancadas, concordantes com as letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências, autoras das manifestações, se declararam espíritos. Ora, se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não seria
Outro tanto não seria lícito se fazer com relação às pancadas cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes observação mais cuidadosa e, se quiserem estudar bem, sem prevenções e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a impotência de sua teoria para explicar tudo. Limitaremos a propor as questões seguintes. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa-se responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. A esse argumento retrucam os adversários, perguntando a seu turno: por que os espíritos que devem saber tudo não podem dizer coisa tão simples? De acordo com o axioma, quem pode o mais, pode o menos. E daí concluem que não são os espíritos os que respondem. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma adulta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas, acreditará alguém que ela se daria o incômodo de responder seriamente? E seria lógico que do seu silêncio ou das zombarias com que pagasse ao interrogante se concluísse serem tolos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores é que não respondem a questões ociosas ou ridículas e não consentem em ir para a berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Perguntaremos, finalmente, por que os espíritos vêm e vão, muitas vezes em dado momento, e passado este não há pedidos nem súplicas que os façam voltar. Se o médium operasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que em tal circunstância o concurso de todas as vontades reunidas haveria de lhe estimular a clarividência. Desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela própria vontade dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha, e aos que o cercam, influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade. Vamos, então, terminar as nossas leituras com o livro Poetas Redivivos, na poesia de Azevedo Cruz, Hora da Morte. Aproxima-se a morte e em pranto me confundo. Que sabes de ti mesmo? A dúvida reclama. A fé, porém, sussurra em torno de meu drama, descansa e pensa em Deus sobre as mágoas do mundo. Abeiro-me do fim, de segundo a segundo, na câmara do olhar a treva se derrama, extrema inércia invade o casulo de lama. Falena, ergo-me e vibro ao sol de que me inundo. Refaz-se-me a visão, entro em êxtase e prece. A alegria refúgio, o sofrimento esquece, vertem dos céus canções de paz indefinida. Ébrio de luz exalta em mágico transporte o soluço da vida ante a festa da morte, e a tristeza da morte ante a glória da vida.